Bendito seja Deus. Deixa aí sua Bíblia aberta em João capítulo número 12. Eu vou ler apenas um verso. Como tantos outros milagres que Deus fez, né? Também na vida de Yuri e sua família. Bendito seja Deus, Deus é grande. Irmãos, estamos findando o ano, e geralmente, tá bom? Quando é fim de ano, a gente passa a olhar para trás e ver o que sucedeu conosco, e se nós conseguimos realizar as metas e planos e projetos e sonhos que nós pensamos no ano anterior. E quando chega então, neste dia, a gente fica imaginando também o que é que vamos fazer ano que vem. E a gente fica pensando em algumas coisas acerca da própria vida, sobre o que vamos realizar, alguma mudança que precisa acontecer, o que vamos melhorar ou conquistar, algo dessa natureza. E como pastor dessa igreja também eu me preocupo com o amanhã dela. E fiquei pensando acerca do que nós poderíamos pensar acerca em termos de expectativa para o ano de 2024. Até que no devocional de sábado eu falei sobre as expectativas cristãs para o ano novo, baseado no texto de Colossenses capítulo 1. E depois fiquei imaginando o que eu poderia trazer esta noite para nós. E o tema que brotou em meu coração foi assim: um desejo para o ano novo. Um desejo para o ano novo, para nós, para a nossa igreja. Só um. E por ser um só desejo, porque a gente pensa em muitas coisas, eu penso em abrir outra congregação, eu penso em aumentar as coisas, eu penso em construir aqui em cima, eu penso em colocar mais ar-condicionado, que eu vejo vocês se abanando aí também, eu penso, não é? Essas coisas todas, eu penso em muitas coisas para este lugar, mas aí então eu pedi a Deus que fosse um, e esse um teria que ser algo fenomenal, porque eu só pedi um, só queria um só. E eu passei então a orar e pedir a Deus: Senhor, que desejo seria esse, Senhor, que pudesse abarcar a igreja e todos nós aqui presentes. Aí olha só, irmãos, o que Deus brotou no meu coração para nós. Capítulo 12 de João, verso de número 28, a primeira parte do versículo 12, 28, que diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Este verso, irmãos, veio como uma flecha diante do meu coração acerca disso, porque embora nós aqui possamos sonhar com muitas coisas e pedir a Deus e orar a Deus também por muitas coisas, a principal de todas elas, e a mais importante de todas, é esta: é que Deus seja glorificado. Esta é a principal. Pronto, esse é o desejo, um desejo para o novo, um desejo para o ano novo. E qual é esse desejo para o ano novo? Que Deus seja glorificado. Bendito seja Deus por isso, né? E esse texto, tá bom? Ele está no seguinte contexto. Aqui nós já estamos presenciando o final do ministério de Jesus Cristo na terra. Ele passou aqui 3 anos, depois que foi batizado, evangelizando e pregando, anunciando o reino de Deus, libertando pessoas, curando de toda sorte de enfermidades, levantando paralíticos, abrindo olhos aos cegos, operando milagres, alimentando uma multidão de pessoas com pães e peixes, andando sobre águas, realizando coisas
fenomenais e fantásticas, para que todos aqueles pudessem contemplar a glória do nosso Deus e ver que Deus é um ser real e que se importa conosco e deseja realmente abençoar a nossa vida. E diante de tudo isso, agora está próxima a sua crucificação. No capítulo 12, ele está em um banquete, todo mundo está ali se alimentando, junto com ele está Lázaro, que ele acabara de ressuscitar no capítulo 11, a irmã de Lázaro entra na casa onde ele está, com bálsamo, derrama sobre ele, chora aos seus pés, enxuga os pés deles com os seus cabelos, e depois que ele faz um certo discurso acerca do julgamento do mundo e da expulsão de Satanás, do príncipe do mundo, então chegam os gregos agora para vê-lo, e quando esses gregos desejam vê-lo, ele entende que a mensagem do evangelho, ela transpôs os limites do povo judeu de Israel, e que agora estava chegando a hora de ele entregar a sua vida pela salvação de pecadores. E quando ele percebe que está chegando o fim da sua vida terrena, porque no capítulo 13 em diante ele começa a fazer o seu último discurso, e aí então ele é preso e é levado, julgado e crucificado, ele olha para o Pai e ora a Deus, pedindo que Deus fosse glorificado através da sua vida. E esse é o desejo mais sublime que cada um de nós, enquanto cristão, enquanto igreja como um todo, deve nutrir no seu coração. Você deve olhar para você, enquanto crente, e sabe do que Deus fez por sua vida. E anda fazendo, porque Ele não só fez e parou de fazer, mas continuamente Ele está a fazer todos os dias. Você deve então nutrir em seu coração esse desejo. E assim como Jesus disse, você também, eu, cada um aqui, exaltar a Deus, olhar para o alto e dizer: Pai, glorifica o teu nome na minha vida, na vida de cada um de nós, na vida desta igreja. E como é que a gente pode fazer isso? Visto que glorificar a Deus é nossa missão principal, nosso ponto principal, a Escritura, ela dá, tá bom, noções para nós de como nós devemos fazer isso. E aí, olhando para João capítulo 17, no verso número 4, Jesus, ele mesmo diz a maneira como ele glorificou a Deus na terra. Em João 17, verso 4, Jesus diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. São palavras de Jesus. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode pensar acerca disso, em como nós devemos glorificar a Deus, ou que Deus seja glorificado na nossa vida, é consumando a obra que Ele tem na sua vida para você fazer. Cada um aqui foi trazido à existência pelo Senhor, e cada um aqui tem um propósito divino a vivenciar, a fim de que Deus seja glorificado na sua vida. Obviamente, há uma diferença enorme entre a obra de Cristo e a nossa. Ele foi enviado como Salvador, aquele que entregou a sua vida para salvar muitos pecadores da condenação eterna. Mas nós fomos chamados também com um propósito. E esse propósito inclui algo que nós devemos vivenciar cotidianamente, a fim de que Deus seja glorificado em nós. Você já pensou sobre isso? Talvez você tenha refletido e até orado a Deus para que nesse novo ano, Deus possa abrir uma porta de emprego melhor, ou Deus possa melhorar a sua situação, em termos de saúde, ou em termos de família, ou em termos de casamento, ou qualquer aspecto da outra vida.
da vida que você deseja que Deus abençoe nesse novo ano. Mas eu quero arremeter você a pensar sobre como você deve viver para glorificar a Deus na sua vida. Esse é o objetivo maior de todos nós. De que Deus seja glorificado em nosso viver. Em que tudo que eu venha fazer. E aí nós encontramos outro texto também, na carta de Paulo aos Coríntios, que diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tá bom? Tudo para a glória de Deus. Então, nós precisamos ter essa consciência. Eu preciso ter essa consciência. Você precisa ter essa consciência. Você está presente hoje no mundo para glorificar a Deus. Você precisa andar de modo a que Deus seja glorificado na sua vida. E mais, quando isso se tornar uma realidade, então outro desígnio que o Senhor deu aos seus discípulos vai acontecer também. Em Mateus capítulo número 5, é dito por Jesus Cristo no Sermão do Monte, Mateus capítulo número 5, logo no início do capítulo 5, depois das bem-aventuranças, onde ele fala de quão nós somos bem-aventurados por termos sido alcançados por Ele, Ele vai dar uma atribuição a nós. No verso número 13, 14, 15 e 16, Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais prestas, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, é dito pelo Senhor aqui que nós temos uma responsabilidade de sermos sal e luz, sal da terra e luz do mundo, e que nós devemos praticar boas obras, a fim de que os outros vejam essas nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Em termos práticos, como fazer isso? Ou como Deus deve ser glorificado na minha vida? Em primeiro lugar, tá bom? Nós precisamos pensar no aspecto familiar. Nós precisamos fazer com que Deus seja glorificado no seio da nossa família. Dentro de casa. Começa em Jerusalém, na sua casa. Você tem que ser uma bênção na sua casa. Seus familiares precisam contemplar Deus na sua vida. Você precisa nutrir uma vida cristã digna de que Deus seja glorificado no seu convívio, no meio dos seus familiares. Então, proponha no seu coração, neste ano de 2024, ser uma bênção no meio dos seus familiares. Ser uma bênção como cônjuge, como esposa ou como marido. Seja alguém em que o outro olhe para você e diga, verdadeiramente Deus é na sua vida. Faça valer um testemunho pelo qual uma mulher pode ganhar o seu esposo sem palavras, como disse o apóstolo Pedro. Desde que você proponha que o Pai seja glorificado no seu viver, o próprio Espírito Santo de Deus que habita no seu coração vai lhe guiar em tudo e vai lhe dizer tudo o que deve ser feito a fim de que o nome dele seja glorificado na sua vida, no seio da sua família.
assim também como os homens que aqui estão presentes também, proponham ser homens de Deus, um excelente esposo para a glória de Deus, para que sua esposa se regozije diante de Deus e prostre-se diante dele, agradecendo a Deus: Senhor, muito obrigado pelo marido que o Senhor me deu, porque ele é uma bênção, e eu vejo Deus na vida dele. Proponha isso. Você, homem que está aqui, peça para que Deus seja glorificado na sua vida, no seio de sua família. Pais e mães, também sejam assim em prol dos seus filhos. Que os vossos filhos possam olhar para vocês e ver Deus. E assim glorificar a Deus por vossa vida, pelo vosso testemunho diante deles de que vocês temem a Deus e são pais maravilhosos, que amam seus filhos, que se preocupam com eles, que dão tempo, carinho, afeição, que o ouvem e dão conselhos sábios para que a vida deles seja abençoada, que impõe limites e que cuida deles como a menina dos seus olhos, e assim como o Pai, Deus eterno, se compadece de nós, assim nós, pais, venhamos a nos compadecer dos nossos filhos, porque eles também passam por lutas e tribulações que nós nem imaginamos que eles passam, e eles não nos contam com vergonha e com medo, talvez da nossa repreensão, ou da falta de sabedoria que nós podemos demonstrar diante de uma situação difícil que os nossos filhos estejam passando, mas que vocês possam glorificar a Deus, sendo pais segundo a palavra de Deus. E filhos que aqui estão, filhos, que vocês honrem seus pais, e que vocês procurem glorificar a Deus, de maneira que vocês sejam filhos obedientes, sujeitos em tudo aos vossos pais, que cuidam bem dos seus afazeres, que não são remissos, preguiçosos, maldizentes, blasfemadores, murmuradores, mas sejam filhos gratos por terem uma família, quando muitos não têm, por saber que Deus escolheu este lar para você habitar, porque Deus deseja ser glorificado na sua vida neste ambiente. E filhos cujos pais ainda não são cristãos, nem temem a Deus, sejam vocês luz para os vossos pais, de tal modo que vocês percebam que se Deus alcançou o vosso coração, é porque Ele está querendo fazer de você uma coluna para salvar toda a sua família. Então, que você viva de tal modo que Deus seja glorificado na sua vida, no seio de sua família, para a glória de Deus. De outra sorte, em que outra área nós podemos também glorificar a Deus? Bem, no nosso trabalho. Nós também somos seres humanos que temos atividades a realizar para termos um salário, ganharmos um soldo e honrar os nossos compromissos e sustentar a nossa casa. E aí então nós também podemos, tá bom? No nosso trabalho, na nossa maneira de realizar as tarefas e as atividades, ou aquilo que nos foi comissionado para fazer enquanto empregado, funcionário, ou até patrão, nos negócios que a gente realiza, no nosso empreendimento, nós também podemos glorificar a Deus. Em primeiro lugar, reconhecendo que esta porta, este emprego, esta empresa é uma dádiva de Deus. Como Ele disse ao povo de Israel, quando tirou eles da escravidão e colocou eles diante da terra prometida, o Senhor exortou a eles dizendo: olha, Israel, preste atenção. Quando vocês entrarem na terra que eu vou dar a vocês, e se multiplicarem os vossos rebanhos, e se multiplicarem os vossos celeiros, e a vossa sementeira der fruto em abundância, não pensem no vosso coração que foi o vosso braço que conquistou isso. Não, porque sou eu, Deus, que dá força a vocês, para que vocês possam trabalhar e granjear o pão de cada dia. No livro de Provérbios é dito que o Senhor dá sabedoria e entendimento ao ser humano, para que ele possa agir com inteligência, e assim então
conquistar bens. E ele diz: adquire, pois, a sabedoria com tudo que você tem, porque ela será um diadema de graça sobre a tua cabeça. Aliás, uma coroa de graça sobre a tua cabeça e um diadema em teu pescoço. Ama e ela vai te honrar. E ela vai trazer benefícios para a sua vida. Mas é Deus que dá força, sabedoria e inteligência a todos nós. E por isso mesmo nós devemos então honrar a Deus no nosso trabalho, não executando ele de qualquer jeito, mas da melhor maneira possível, fazendo com que os outros percebam a nossa diligência e o modo pelo qual nós vivenciamos o nosso trabalho, e eles possam até chegar até nós e perguntar: por que você age assim? Eu disse: porque eu tenho um Deus que me concede força e sabedoria, e me deu esse trabalho para que eu possa glorificar a Ele em tudo que eu vivenciar. Louvado seja Deus, bendito seja Deus por isso. E aí o apóstolo Paulo também fala acerca destas coisas. Ele diz que nós devemos honrar aos nossos patrões como se estivéssemos honrando ao próprio Senhor Jesus Cristo. E ainda que o patrão seja mau, você continue sendo bom, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, então, nós precisamos pensar e refletir sobre isso também, porque nós desejamos que Deus seja glorificado. É o nosso desejo na nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Mas também nós desejamos que Deus seja glorificado na igreja. Nós queremos que Deus seja glorificado aqui. E para que isso aconteça, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, de modo que Deus é glorificado quando isso acontece. Então eu preciso amar o meu irmão precisa me amar, para que neste amor fraternal, nesta comunhão dos santos, o nosso Deus se manifeste em nosso meio e Ele seja glorificado. É isso que diz a carta aos Romanos, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 7. Ele diz que nós devemos olhar para os que são mais fracos, e nós devemos se compadecer deles e amá-los, e vivenciar esse amor de forma real entre nós, a fim de que Deus contemple esta comunhão e esta unidade do corpo de Cristo, e assim então Ele se faça presente junto a nós, e Ele derrame sobre nós toda uma graça, fazendo com que a gente realize a obra do Senhor com o coração alegre, vendo os benefícios e os milagres que Ele faz em nosso meio. Porque é isso que acontece quando nós estamos unidos. Deus se faz presente, Deus opera, Deus ouve oração, Deus anima, Deus fortalece, Deus restaura, como restaurou casamentos, como restaurou vidas, como restaurou saúde, como curou certas enfermidades mortais, como tem sustentado a vida de todos nós. E Ele se faz presente em nosso meio, irmãos, quando nós amamos uns aos outros e praticamos os mandamentos recíprocos da palavra do Senhor. Então, isso, tá bom? Deve ser vivenciado por todos nós. Também nós glorificamos a Deus na igreja quando valorizamos a igreja, quando atentamos para tudo que ela proporciona para o nosso crescimento e nosso bem-estar. Como, por exemplo, nós temos estudos bíblicos, nós temos um curso básico de teologia, nós temos grupos pequenos que se reúnem nos lares, nós temos a escola bíblica dominical, nós temos sala para crianças, para elas serem instruídas na verdade de Deus. Então você precisa valorizar isso para que Deus seja glorificado na sua vida e na vida dos seus. Nós não podemos negligenciar isso, irmãos, e nós bem sabemos como pais que nós não temos tempos, hoje nós não temos mais tempo, antes tínhamos tempo, hoje não temos mais tempo. O tempo está sendo consumido de uma forma abrupta em nossa vida, de nós sentarmos e ensinarmos a palavra de Deus, as verdades de Deus aos nossos filhos. Então a igreja procura suprir esta falta, mas você precisa ter a diligência de trazer o seu filho para ele aprender com os professores que estudam a palavra de Deus e fazer dele
um homem e uma mulher de Deus no futuro. Você precisa estar ciente disso. Então, deixe de ser negligente e procure glorificar a Deus realizando esta obra de edificação na vida dos seus filhos, valorizando o que a igreja oferece para seu crescimento espiritual. Você também glorifica a Deus quando você serve em vários ministérios da igreja. E aí nós temos uma gama de ministérios, tá bom? De evangelismo, de recepção, de louvor, de diaconia, de outras coisas mais, que estão disponíveis para os irmãos se envolverem, se engajarem, assim glorificar a Deus na igreja. Porque nenhum aqui, tá bom, foi chamado para ficar sozinho, isolado, sentado num banco sem fazer nada. Todos devem produzir algo em prol do crescimento do corpo de Cristo na igreja onde você congrega. Então, deixe de comodismo, deixe de ser preguiçoso e se envolva na obra do Senhor. Diga: eis-me aqui, eu quero fazer alguma coisa para glorificar a Deus. Não vai faltar coisas para ser feita, tá bom? Desde oração até limpeza do lugar, organização, tomar conta de criança, segurar esse menino novo aí no colo, que a mãe fica desesperada o tempo todo, doido para ouvir a palavra, e o menino fica inquietando e elas não prestam atenção no culto. Aí uma outra irmã usa de benevolência e misericórdia e diz: minha irmã, deixa eu ficar, deixa eu te ajudar um pouquinho. Eu garanto que elas vão querer, tá bom? Não é, Brenda? Ó, com certeza. E aí você está cooperando também, tá bom, para que uma mãe seja edificada. E uma criança também se torne mais sociável, porque quando ela começa a interagir com muita gente, ela perde o medo do público, perde o medo de contactar outros, ela começa a ser uma criança mais dada. Mas vamos ter o cuidado também de que elas não fiquem tão dadas que elas queiram subir nas grades, tá bom? Por favor, vamos olhar para isso também, tá? Isso também acontece, mas nós precisamos de pessoas para estar servindo na igreja, nos diversos ministérios também, para a glória de Deus. E outro ponto, no qual nós também devemos glorificar a Deus, é na nossa afeição pelo próprio Senhor. Nós precisamos nutrir no nosso coração amor por Deus acima de todas as coisas. Sem isso, irmãos, nós estaremos falhando diante do nosso Deus em glorificá-lo. E essa é uma exigência do próprio Cristo. Quando ele veio, ele disse que ninguém poderia ser discípulo dele se não negasse a si mesmo, a pai, mãe, irmão, esposa e até a própria vida por causa dele. Se isso não acontecer, irmãos, nós não vamos ter condições de glorificar a Deus nas demais áreas da nossa vida. Ele tem que ser entronizado em nosso coração. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que salvou a nossa alma do inferno. Ele é o Deus que ofereceu o mais sublime sacrifício para que nossos pecados fossem perdoados e nós fôssemos reconciliados com Ele, recebendo a vida eterna. E é diante desta realidade, então, e de tantas outras, que nós precisamos conhecer ao longo da nossa caminhada cristã, que nós precisamos amar a Ele sobre todas as coisas. Só teremos condições de glorificar a Deus, de que Deus seja glorificado em nós, se nós o amarmos primeiro, em primeiro lugar. E isso faz parte da instrução de Cristo também, sobre os 2 mandamentos que cumprem toda a palavra de Deus. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei do Senhor. E nisto, Deus é glorificado na nossa vida. Amém?
Então, que nós possamos entrar neste novo ano de 2024 com esse desejo. Lembre-se do desejo, João 12, 28, parte A. Pai, glorifica o teu nome na minha vida. Amém? Bem, nesses 10 minutos que está faltando, eu quero agora convidar vocês para a gente fazer um momento de oração. Vamos ficar de pé. Aí você que tem famílias,